As 77 perguntas mais difíceis de responder. O que Deus fez pelo seu povo? Dom de línguas, para que serve? Olá, seja bem-vindo ao Estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão na tela, começando pelo livro de Jó. Estamos caminhando para o encerramento do livro de Jó e chegamos ao momento mais interessante da história deste livro. A hora em que finalmente Jó consegue o tão desejado, esperado e pedido que ele fez durante todo o livro, que era estar diante de Deus para ser julgado por Deus, para ser, na verdade, ele queria ser justificado por Deus. Eis que Deus, depois que todo mundo falou, então Deus se apresenta para Jó. Mas não assim de uma forma tranquila. Deus se apresentou no meio de uma tempestade. Dentro de um redemoinho surge a voz de Deus falando com Jó. Mas o interessante é que Deus não fez como os amigos de Jó e apontou os pecados dele. Deus em nenhum momento explicou para Jó por que ele estava passando por tudo aquilo. Deus aplicou o que Jesus aplicou também no Novo Testamento: perguntas. Porém, as perguntas que Jesus faz no Novo Testamento é sempre para levar o homem à reflexão, a olhar para dentro dele e encontrar as respostas. As perguntas que Deus está fazendo para Jó é para mostrar para Jó o quanto ele desconhece ao Deus que ele achava que conhecia. O próprio Jó vai chegar a este entendimento depois. Veja que Deus não culpou a Jó, não o repreendeu pelas palavras que ele disse. Em nenhum momento Deus se mostrou ofendido pelas palavras de Jó. O que Deus fez foi se apresentar a Jó, mas fazendo perguntas. 77 perguntas. E ao fazer estas perguntas, ao mesmo tempo, Deus está mostrando para Jó quem ele é, quem ele, Deus, é, revelando a sua soberania e o seu poder. Então ele começa por etapas, ele começa falando como ele criou o mundo, fazendo perguntas. Jó, querido Jó, por um acaso você estava lá? Já que você é tão sabido, Deus faz meio que como uma ironia, como que ironizando a Jó. Parece que Deus é muito bem-humorado nesse diálogo. Ele começa falando para Jó: já que você é tão sábio, não é? Tão inteligente assim, tão conhecedor de tudo, me diga, você estava lá quando eu criei a terra? Quando eu fiz os alicerces da terra? Você estava lá, Jó, meu querido? Então Deus começa nessa primeira etapa falando da criação da terra. Aí ele fala dos mares, ele fala do vento, ele fala dos raios, do trovão. Você sabe onde nasce o trovão, de onde vem os raios? Você sabe como foi que eu criei o mar, as águas, como foi que eu os represei todo, coloquei um limite, disse para eles não ultrapassarem dali. Depois ele fala dos astros, das estrelas, que conhece pelos nomes. Você, por um acaso, sabe disso já? Você sabia disso e daquilo? E depois ele fala dos animais. Então Deus vai mostrando uma série de coisas que ele, Deus, criou. Então Deus está mostrando a grandiosidade dele e como ele é um Deus que faz coisas simples, pequenas, mas também faz coisas grandiosas. Está mostrando a multiforma dele e perguntando para Jó: você sabia disso? Você tinha conhecimento disso? Você estava lá quando eu criei isso? Mas isso é só o começo da conversa de Deus com Jó. E o ponto a ser observado aqui neste primeiro momento, nessa primeira conversa de Deus com Jó, é exatamente isso. Deus não tem problema em que o homem se queixe para ele, Deus, que o homem lamente. Jó fez isso durante todo o livro, mas o que Deus quer é exatamente esse quebrantamento, este abrir de coração e dizer para ele: Deus, como você se sente? O que se passa no seu coração? E se você faz isso com toda a sinceridade, ele se revela a você, como ele fez com Jó. Ele, ao mesmo tempo em que pôs Jó no lugar dele, mostrando: Jó, você acha que sabe alguma coisa, mas na verdade você não sabe nada. Olha o meu tamanho, olha a grandiosidade. Ao mesmo tempo, Deus fez isso de forma amável, afável. Ele não humilhou Jó, ele não repreendeu Jó, ele se apresentou para Jó.
e ainda fazendo de uma forma meio que didática. Ao fazer a pergunta, ele mostrava para Jó o quanto ele realmente não sabia nada. Deus é um Deus de amor e acolhe os seus. Então não há problema em perguntar a Deus, em se queixar, em desabafar com Deus. Apenas devemos lembrar que Ele é Deus, é soberano, é o Todo-Poderoso, é o Criador, e a Ele nós devemos honra, glória, louvor, agradecimento. E Jó fez tudo isso. O tempo todo Jó reconheceu que Deus era grandioso, reconheceu o poder de Deus, a soberania de Deus, mas ainda assim ele se queixava e queria entender o que estava acontecendo. E Deus não tem esse compromisso de prestar contas do que faz. Tanto assim que ele não falou em nenhum momento para Jó o porquê Jó estava vivendo aquilo. Para Deus era mais importante que Jó o conhecesse. E esse é o grande propósito de Deus, relacionamento com o homem. E foi isso que ele ofereceu a Jó. Salmos. O salmista continua falando o que Deus fez pelo seu povo. E agora ele narra a saída do Egito, como foi feito, as pragas que Deus enviou para o Egito e por que esse povo do Egito ficou aterrorizado, porque Deus fez com que isso acontecesse para livrar o seu povo, para que o nome dele fosse glorificado. O que o salmista está fazendo, ele terminou ontem, no estudo de ontem, falando sobre José, fazendo essa ponte para entrar nessa narrativa do que aconteceu no Egito. Ele citou José, a partir daí os acontecimentos vieram, e agora no estudo de hoje ele traz um resumo do que Deus fez nessa caminhada do povo, dessa saída do povo do Egito, para mostrar a maravilha, os feitos de Deus para o seu povo. O papel aqui, o desejo do salmista é que esse povo reconheça o poder, o cuidado, a glória de Deus, a soberania de Deus, as maravilhas de Deus, o que Deus fez em favor do seu povo, para gerar no coração deste povo gratidão ao Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Para o que serve o dom de línguas? Ou a famosa línguas estranhas? Mistério, seja lá o nome que você usa, mas é aquela língua que a pessoa que não é cristã não faz a menor ideia do que se trata, é infelizmente alvo de chacota, virou ridicularização em muitos meios, em muitas ocasiões, mas é um dom espiritual. É um dom verdadeiramente dado pelo Espírito Santo, está na Bíblia, existe e é fato. Porém, o texto de hoje, o apóstolo Paulo traz uma explicação bem clara sobre a função deste dom. E ele em nenhum momento está desconsiderando ou desvalorizando o dom, porque é um dom do Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo. Jamais o apóstolo Paulo iria desfazer do dom. O que ele está trazendo é o entendimento às pessoas daquela igreja. Ele está dizendo, ele faz uma comparação entre o dom de línguas e o dom de profecia. Ele começou essa explicação no capítulo anterior e continua agora, deixando claro o seguinte, que olha, resumindo, o dom de línguas é para a edificação do homem, é ele falando com Deus e edificando a sua própria alma. Mas ele diz que não há o entendimento. Então ele diz, busque o dom, peça o dom, mas peça também a interpretação desta língua, para que você entenda o que está sendo dito. E para os outros irmãos, para a comunidade, não faz qualquer efeito, porque eles não estão entendendo nada do que você está dizendo. Paulo, inclusive, cita que quando alguém que não é cristão, por exemplo, trazendo para os dias de hoje, chegar numa igreja e está todo mundo falando em línguas, esse cristão vai dizer, vocês são loucos, que é o que a gente vê acontecendo hoje. Paulo está dizendo isso nesse texto. Vocês são loucos, o que vocês estão falando? E aí vira chacota, inclusive. Nos dias de hoje, nós vemos isso acontecer, porque ninguém está entendendo nada. Então, Paulo está dizendo que isso não faz qualquer efeito. É como um barulho de lata vazia. O que traz efeito? A profecia falada, a palavra de Deus, porque aí sim a pessoa tem entendimento, faz efeito, vai ser transformada, vai ser alcançada. E o dom de línguas, ninguém está entendendo nada do que está sendo dito. Mas Paulo em nenhum momento está dizendo este dom está proibido, não peçam esse dom, não usem esse dom. Ao contrário, ele está dizendo peça, mas vai edificar a si, a sua relação com Deus,
mas a igreja não vai ser edificada. Então, busque com zelo os dons para a edificação da igreja. Então, queira você, caro irmão, acreditar nisso ou não, é o que está dizendo a palavra de Deus. Esse manifestar de todo mundo, de repente, falando em línguas ao mesmo tempo, outros textos de Paulo vai explicar, inclusive, como fazer isso, como proceder. Um fala, depois o outro fala, para que haja ordem dentro da igreja. Inclusive no profetizar. Se todo mundo começar a profetizar de uma vez, ninguém vai entender ninguém. Então, o dom é dado para a igreja, para crescimento da igreja, fortalecimento da fé, mas é para ser usado com ordem, com organização. E o dom de línguas não é para o crescimento e fortalecimento do corpo, é individual, é pessoal. Ainda assim, é um dom dado pelo Espírito Santo. Te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim.